pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós temos tosse higiênica em Lulu. E para começar, eu vou deixar um vídeo um pouco mais longo, meia hora, e vou fazendo algumas ressalvas no momento adequado e ao longo que o vídeo for passando. Nesse início, é muito importante preparar o animal para fazer o banho, certo? Isso escovando, cortando unha, limpando o ouvido, tudo que for necessário para fazer antes do banho. Eu estou usando essa escova de pino, que é muito importante, para evitar que se retire muito subpelo. Dependendo se for um Spitz que demora muito aí no pet shop, talvez seja necessário até usar uma rasqueadeira. Esse daí, no caso, ele tem alguns nós que eu terminei até usando, mas ao longo do trabalho todo só foi escova de pino mesmo. Aí, como eu estava falando anteriormente, fazer o restante do trabalho. Aí foi o momento que eu limpei o ouvido e foi bom fazer até isso antes, porque eu já conheci um pouco mais o animalzinho, a quente, e deu pra notar que ela é um pouco assustada. Então, ao longo do vídeo você vê que ela se assusta um pouco, mas ela foi se acalmando ao longo do trabalho, mas quando um toque no ouvido era assustada. E fazer esse procedimento também é bom para conhecer o animal. Isso foi bom porque aí, já que era no início do trabalho, eu já fui tomando cuidado ao longo de todo o processo. Aí eu limpei o outro lado também e depois coloquei algodões para evitar que entrasse água na hora do banho.
Pronto, chegando na banheira, na segunda parte, molhar bem e passar o pré-banho. No caso da loja, eu uso um shampoo de qualidade e eu passo ele 2 vezes, que também serve como pré-banho. É importante, aí, demonstrando que tem uma ordem para conseguir fazer o trabalho. Esfregando primeiro a cabeça, depois as patinhas dianteiras e as traseiras. E por último o tronco. Nessa ordem aí ajuda a ter uma limpeza mais eficiente do produto. Porque é como se as partes já lavadas ficassem de molho, que são as partes que normalmente se suja mais, e podendo ter um poder de limpeza maior o produto. Enxaguando bem, passando novamente e por último o condicionador. Na hora do condicionador eu vou fazer algumas ressalvas. Aqui no condicionador, a única ressalva importante é que você utilize o condicionador depois que aplicar, massageando o animal. Não precisa esfregar como se estivesse fazendo com shampoo, que são produtos diferentes para finalidades diferentes. Você consegue um resultado muito melhor massageando o pelo do animal no próprio corpo, ou somente massageando o animal. Você consegue o mesmo efeito e para uma finalização bem melhor. Nessa parte é importante enxaguar bem. Muitos tosadores, groomers, falam que não conseguem enxaguar bem essa raça. Enxaguar bem não, secar bem essa raça, e muitas vezes ocorre de ser porque tem excesso de condicionador na pelagem do animal ainda. Enxaguando bem, isso evita que ocorra a demora na secagem. Chegamos na terceira parte, a secagem. Para ter uma secagem eficiente, eu recomendo usar bem primeiro a toalha. Primeiro tirar todo o excesso de água que você conseguir, né? Primeiro enxaguar bem e usar bem a toalha posteriormente, e depois usar o soprador. No vídeo não está mostrando, mas também estou com um secador atrás de mim, então agiliza bastante o trabalho. E secando sem problema, você pode até secar essa raça toda no secador. Só não recomendo o rosto, né? Porque isso é muito estressante para o animal. Mas tirando o rosto, você pode secar ele todo no soprador. Inclusive vai até ajudar a ganhar um pouco mais de volume na pelagem do Lulu.
é quando eu finalizo o trabalho com o soprador. Eu venho para fazer um retoque nessa secagem usando um secador e uma escova de pinos, a mesma do início do trabalho. Ela utiliza um ar mais quente e eu posso ir esticando o pelo para fazer com que ele ganhe mais volume, para ainda ficar um trabalho melhor no final. Eu acho muito importante que se faça essas questões, porque isso é como se fosse uma característica do seu trabalho. É como ele vai ser utilizado para diferenciar um bom ou um mau trabalho. Aí eu estou usando uma rasqueadeira, mesmo que a raça não permita muito, para tirar um nó, facilitando. É melhor do que utilizar um pente. E depois disso eu não venho utilizar mais, exceto para terminar de remover os nós que já estão na orelha dela. Vou secando toda. Levando em consideração que ela já está seca. A questão é que eu só estou finalizando para esticar um pouco mais o pelo, para conseguir um resultado melhor.
Oi, pessoal, novamente. Chegamos à última parte, que é a tosse higiênica propriamente dita. No caso dessa cachorra, como ela tem muito pelo, eu deixei para fazer essa última parte no final. Você também pode fazer no início, mas no caso dela, como era pouco pelo, dava para trabalhar sem muitos problemas, eu deixei pro final. A tosse higiênica não tem muito mistério, mas de uma forma categórica falando, é a parte de depilar a barriga, a região genitais do animalzinho e as patinhas. Em algumas raças também faz na orelha, que não é o caso que eu vou fazer nesse Spitz. Mas vai ter o trabalho todo aí para vocês irem acompanhando e verem tudo que eu faço. Depois eu vou ir melhorando o ângulo de visão para você ter uma visão mais aproximada do que eu tenho. Que em qualquer trabalho que seja importante, mas no banho todo é extremamente importante você conseguir ter a visão do profissional, do todador, do groomer, que é para você conseguir um resultado melhor, um domínio melhor do seu trabalho. Oi pessoal, tudo bem novamente? Olha só, aqui é a última parte da tosse higiênica que eu faço, que é depilar debaixo das patinhas. Eu sou um daquele tipo de profissional que depila tudo, inclusive encostando lá na telezinha no final das patinhas. Muita gente não faz isso, mas aqui na loja é exigido que seja assim, então eu termino trabalhando. Percebam que no início desse trecho eu mudei alguma coisa na máquina, que é o tamanho da lâmina. Normalmente a gente faz esse processo com lâmina 40, o que normalmente algumas pessoas chamam de lâmina cirúrgica também, mas falam que a cirúrgica ainda é menor. Mas o processo aqui é uma lâmina bem curta, que é para realmente depilar, deixando bem rente com a pele, o pelo, e faço isso em todas as partes. E isso é importante, pelo menos na forma que eu faço com meus clientes, para evitar que o cachorro ele fique deslizando dentro da casa. Normalmente esses cachorros de pet shop são cachorros de apartamento, não tem um contato muito próximo com asfalto ou chão mesmo, então depois de um tempo eles terminam escorregando e terminando até provocando alguns acidentes dentro de casa por não conseguir aderência suficiente para parar ou para pular e tudo mais. Então termina sendo bem importante fazer isso. Ela é bem agitada, desconfiada, mas eu consegui colocar ela em algumas posições, conter ela quando necessário e terminou tudo correndo bem, ainda bem.
É isso aí, pessoal. Só fazendo alguns retoques. Nada demais. Hoje já tá quase no finalzinho. Esse daí foi um dos meus trabalhos. Espero que goste, que tenha tirado algum proveito, ou só para passar o tempo mesmo. Não se esqueça de curtir, compartilhar se gostarem, se acharem importante, se tem algo a acrescentar, comentar se querem algum outro vídeo. E é isso aí. Obrigado, um abraço e até a próxima. Falou!